Muito bom, muito obrigado, Pedro. Tal qual a apresentação da Cláudia, você foi também muito claro e trouxe uma série de conceitos muito importantes para a nossa reflexão. Antes de passar a palavra aos colegas, eu já vi que a professora Márcia tem um caderno ali de anotações e perguntas, tentar fazer aqui alguns pequenos comentários. Chamou muito a atenção que a palestra de ambos teve como pano de fundo a ideia de interesse público. Não é? O Pedro, ele começou a apresentação dele mencionando a ideia de capitalismo. Eu acho importante destacar, pessoal, que o capitalismo, ele não é um só. Em outras palavras, há diferentes possibilidades de estruturação de um capitalismo. Portanto, há diferentes modelos de capitalismo. O capitalismo, ou, por outro lado, eventualmente, a ideia de socialismo, eles nada mais são do que decisões político-econômicas fundamentais. Portanto, existe o capitalismo brasileiro, devemos saber qual é, devemos procurar estruturá-lo e tentar fazer com que ele melhore, mas há também outros modelos de capitalismo. Essa é uma questão que eu considero fundamental e eu tenho visto as pessoas tratando muito o capitalismo como se ele fosse um modelo único e que devesse ser seguido por todos os países, como se fosse uma ideia de colonização de um sistema de produção específico de algum outro lugar. Outro ponto muito interessante que o Pedro mencionou são as ideias de responsabilidade social e função social, que não se confundem. É importante que isso fique muito claro para nós. Função social, ela tem a ideia de prescrição normativa, especialmente no ponto de vista de uma sociedade anônima. Ela integra o conceito lá do artigo 154 da Lei 6404. Portanto, é possível exigir, do ponto de vista normativo, a noção e práticas relacionadas à ideia de função social, que não se confundem com as noções de RSE e RSC, ou seja, responsabilidade social empresarial e responsabilidade social corporativa, que ficam à parte desta noção de prescrição normativa. O grande desafio é conseguirmos definir aquilo que é efetivamente função social do ponto de vista normativo, porque, na verdade, nós temos aí um conceito jurídico indeterminado e ainda não fomos capazes, e eu considero que a doutrina também tem falhado muito nesse ponto, de conseguir apontar efetivamente aquilo que é a função social. E é tão importante apontar o que é a função social, porque nós vemos na Lei 6404 que acaba sendo dever de quem? Do administrador. Não é isso? Ao mesmo passo que o controlador, ele tem, segundo a 6404, o dever, não é? O dever de agir considerando não apenas a ideia do interesse da própria companhia e dos seus acionistas, como também a ideia do interesse dos seus stakeholders, não é? Não é o Vinícius quem diz, nem a Cláudia e o Pedro. A Lei 6404 incorporou, sim, a ideia da teoria dos stakeholders. Quando se fala em capitalismo, eu indico aí duas noções muito interessantes, que são o chamado capitalismo consciente, de dois autores, o John Mackey, um americano, e um outro indiano, uma obra em coautoria, chamado Regis Soja, e a outra noção que eu desenvolvo muito nas minhas pesquisas, que é a noção de capitalismo do valor compartilhado, que surge da teoria dos stakeholders, criada por um autor chamado Ronald Edward Freeman. Essa teoria se desenvolve e ela passa alguns outros conceitos interessantes, como, por exemplo, a ideia de Porter e Kramer e a ideia também de um outro autor chamado Lynn Stout. Que ideias são essas? Creating Shared Value, ou seja, criando valor compartilhado, ok? Criando valor compartilhado no exercício da atividade econômica. Outra ideia muito interessante de ordem sociológica, a do professor da USP, Ricardo Abramovay, de que o lucro é importante, mas ele é apenas parte da história. Então, são essas as reflexões que eu quero deixar, porque eu acredito que elas estão, de alguma forma, associadas ao pano de fundo da discussão de ambos, ou seja,
a ideia de interesse público, no caso do Pedro, relacionado à noção de patrocínios, em que muitas vezes a estatal vai procurar eficiência, não é? Se comportando como uma sociedade anônima que está desenvolvendo atividades num mercado competitivo, e eficiência é fundamental, é muito importante, mas em alguns outros momentos, como colocou bem o Pedro, buscando a implementação, a consagração de outros valores que estão presentes no nosso modelo de capitalismo, não é? Você vai implementar alguns contratos de patrocínio que nem sempre vão estar associados somente a essa noção de eficiência. Então, agradecendo a participação dos dois, foi um privilégio contar com vocês. Agora, deixamos aí algum tempo para que tenhamos o nosso debate. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguém tem algumas perguntas? Vamos então começar com a professora Márcia e depois passamos aí a palavra ao restante, ok? Cláudia, é excelente a sua apresentação. Gostei muito, e, ao mesmo tempo que me deixou muito inquieta do lado de cá. Pedro também, e já deixo aqui, né, gostaria mais de conversar com vocês sobre o tema. Eu tenho uma paixão não correspondida com a Sociedade de Economia Mista, né? Eu acho assim encantador. Eu costumo dizer que ela é esquizofrênica, né, e bipolar, porque ao tempo que ela é um braço da administração pública, né, que ela é um braço do executivo, ela também é privada. E tem momentos que a gente realmente não consegue tomar, talvez, uma decisão mais acertada, dependendo da circunstância, do caso concreto. Algumas ponderações apenas em relação aí ao movimento do que hoje a gente entende pela sociedade de economia mista e como ela era antes, né? Então, com o advento da Constituição, com o próprio artigo 173, a gente tem hoje um impedimento, uma atividade hoje que seria residual da União, que seria de intervir como agente executor na atividade econômica. Mas as que já estavam aí antes da Constituição de 88 e que não foram privatizadas, elas continuam, então, com essa característica base, né, delas, e isso me leva a questionar diretamente, foi a minha tese de doutorado, que é o conflito de interesses, né, na sociedade de economia mista. Interesse público e interesse privado, onde a gente vê bem, e eu tenho uma leitura um pouco diferente do artigo 238, do professor Modesto Carvalhosa, quando ele diz que deverá, né, eu entendo que não, poderá mesmo, porque você tem ali uma limitação do interesse público. É um conceito indeterminado? Mas o qual eu ligo na sociedade de economia mista especificamente, onde ele poderá exercer no interesse da companhia, né, a atividade do interesse público, deve ser restrito ao interesse público que ensejou a sua autorização de criação. Mesmo lá com base no decreto 200, no decreto 900, né, que trata da administração pública. Então, a gente tem essa limitação, né, da atuação, e o interesse público ele deveria ser limitado, sim, no interesse público que ensejou a criação da companhia, e não de uma forma o interesse público mais amplo, onde ela pudesse diminuir, digamos, a lucratividade, né, 2 pontos aqui tratados, em benefício de um interesse governamental, digamos assim, porque ela acaba sendo também utilizada como mecanismo de governo, como poder político, né? E isso é o que eu digo que não é correspondido, porque eu acho que ela é quase perfeita, mas ela é mal utilizada, né? Porque você consegue atender os dois lados, desde que você faça uma ponderação. Por exemplo, na questão do desenvolvimento, abrir um posto de gasolina, qual seria o interesse público ali especificamente? Né? É o desenvolvimento regional, você assegurar aquelas pessoas um atendimento, mas o governo ele não teria uma outra forma de incentivar o privado dentro de uma livre concorrência ou com outros mecanismos que também lá se instalassem? Por que teria que ser o papel da Petrobras?
né? E aqui um ponto também, o cuidado quando a gente fala de Petrobras, da Petróleo Brasileiro, da empresa-mãe e das outras, né? As subsidiárias, aquela cadeia que é um grupo muito grande, né? Então, às vezes, é uma outra atuando que tem uma liberdade maior que não a Petróleo Brasileiro, né? A gente, por exemplo, assim, talvez vocês possam me ajudar, 2006 ou 2007, quando foi mudado o estatuto dela, onde ela estava restrita, desde a sua criação, ao desenvolvimento da questão ligada ao petróleo, extração, distribuição, e ela adentrou já no campo da energia, onde ela veio com uma subsidiária que foi primeiro uma limitada, e depois se mudou o estatuto. Foi questionada a constitucionalidade dela também. Então, eu acho assim, que ela tem hoje assim, a atuação das estatais hoje, principalmente da Sociedade de Economia Mista, um papel subsidiário, sob pena de infringir uma inconstitucionalidade, isso para a sua criação, né? As que já existem devem permanecer ao atendimento, sim, do interesse público, mas restrito ao interesse público que ensejou a sua criação, e não essa visão ampla de que ela deve atuar no interesse público geral, né? Um outro ponto, Cláudio, que você mencionou também, que foi a questão do preço da gasolina. Ela está usando, e aí eu já digo o governo, né, de uma forma específica, se utilizando dela para fazer uma política pública de manutenção de preços para não aumento de inflação. Aí eu pergunto, você não repassa para o consumidor, mas você reduz ainda a margem maior ainda, que seria dos acionistas, que investiram, que também tem interesse. Se você aumenta o preço, a União, ela também tem o lucro dela, ela também recebe o lucro. O lucro dela pode ser reinvestido numa outra forma, de uma outra política pública. E isso eu vejo que é pouco tratado, pouco questionado também isso. Então, parece que há um superpoder de um interesse público não delimitado, para que, no caso específico da Petrobras, ela possa fazer tudo e se justificar no interesse público, né? Eu acho que no controle de preço deveria, sim, haver uma limitação e um subsídio, sim, do governo vindo de outras fontes, e não um repasse direto para o acionista, e utilizando o mote, é conflito de interesse, o interesse público ele tem que ser maior que o interesse privado. Então, você tem que ter um déficit, talvez, né, um não aumento, porque o lucro ele não pode ser um lucro acima de uma normalidade. Aí, sim, haveria um abuso, uma má utilização da companhia. Mas o lucro permitido, dentro daquilo que é permitido no mercado, e não extrapolado, e nem tampouco uma redução dessa lucratividade, ou mesmo a retenção de valores com interesses outros, porque eu acho que isso conflita com a própria natureza, o próprio interesse, do interesse público, do próprio lado público na companhia. Ele é meio estranho, né, de você falar, é um interesse público que vai conflitar com o próprio interesse público. Porque, quando criada, também se objetivava isso. Ela não foi criada para dar prejuízo, né? Então, mas isso incomoda, porque você vai vendo que as coisas funcionam e é sempre aquela inquietude, né? Mas, vamos lá. Eu acho que, em boa parte, a gente está de acordo, tá? Inclusive, quando eu abordei a questão do governo, né, se utilizar da contenção dos preços, não repassar, eu falei que é uma situação polêmica. E uma outra coisa que eu não ressaltei aqui, mas no meu estudo eu coloco que o próprio Modesto Carvalhosa ele distingue exatamente quando a gente fala em interesse público, né, nesse atingimento do interesse público da Sociedade de Economia Mista, ele ressalta que é o interesse público primário. Não é o secundário da máquina administrativa, não é o do governo da situação. Isso. Obviamente. Eu concordo com você também, eu acho que alguns pontos aqui eu posso não ter sido afirmado muito bem, mas que o interesse público é aquele que justificou a criação da companhia, né, delimitado ali pela lei autorizativa, tanto que eu apresentei aqui, citei o exemplo da lei que autorizou a criação da Petrobras, e
Aqui no interesse público de macroeconomia social, de interesse público de empreendimento, de empreendimento de interesse público social, de abastecimento nacional de fonte de energia, a gente tem que compreender que, no caso específico da Petrobras, a gente tem uma geopolítica do petróleo, então é um setor estratégico, ainda é. Você vê os acontecimentos de hoje relacionados a conflitos com o Estado Islâmico, guerras iminentes, por trás tem todo um background de geopolítica do petróleo, não dá para negar isso, né? Então, a gente não pense que o pré-sal é coisa pequena, não é, tem muita gente de olho nisso aqui, o governo sabe disso. Então, assim, é um setor estratégico. A questão da atuação no Estado por meio da sociedade economista, no caso, a gente está falando aí da Petrobras, na minha opinião, acho que ela ainda se justifica por esse motivo, por exemplo, né? O interesse público, que você deu exemplo aí, por exemplo, do interesse público não necessariamente restrito ao que foi previsto na lei, ou seu objeto, mas, de repente, ele pode ser um interesse público que é um reflexo. A gente sabe que, acho que é de conhecimento de todos, que onde a Petrobras está, tem um reflexo de desenvolvimento no seu entorno. Na minha opinião, eu acho isso totalmente válido, né? A questão é qual é o limite disso sem sacrificar não só o retorno financeiro dos acionistas, a expectativa de lucro, mas também a sustentabilidade da companhia, né? A gente não pode pensar que um governo um acionista controlador, né, na figura ali do governo da situação, ele possa se utilizar da companhia a ponto de torná-la inviável. Na minha opinião, eu acho válido, sim, você utilizar a União enquanto controladora, senão não faria sentido ela estar atuando diretamente na economia através de uma sociedade economista, se passasse isso para o capital privado. Ela tem um viés de interesse público, eu concordo que ele é delimitado pela lei, pelo objeto social, que vai replicar, como eu apontei ali, esse interesse público que é prévio na legislação, e a própria Constituição, os fundamentos constitucionais, da lei da SA e tudo mais. A questão que você falou dessa ampliação das atividades da Petrobras, se citou subsidiária, eu entendo que isso é uma interpretação do objeto social dela, pura e simplesmente. Isso acontece em todas as companhias. A tendência de qualquer companhia privada, no caso da Petrobras, sociedade economista de natureza privada, é ampliar o máximo possível a interpretação do seu objeto social. Sim, é porque eu digo assim, é porque no momento ela teve uma que foi uma limitada, entendi, só para fazer uma expansão. Entendi. Né? Então, não necessariamente uma SA de capital aberto. Né? Ela teve um momento que ela passou por um momento de transição, foi quando se mudou o estatuto social dela, aonde ela poderia intervir. Né? Que é o sentido de energia no sentido mais amplo e não restrito à questão do petróleo. E com isso, você também mexe de forma indireta no interesse público de base dela. Sim, mas da criação, eu compreendo. Né? Compreendo, mas aí, por outro lado, que raciocinando junto com você, eu vejo o seguinte: será que essa interpretação ampliativa é só interesse público? Não há uma tendência do próprio capitalismo, do investidor, em querer abrir os seus tentáculos dentro de uma atividade econômica? Por isso estou falando, a interpretação ampliativa do objeto social, muito embora a recomendação jurídica não seja essa, é uma tendência. Os administradores tendem a querer ampliar, quer dizer, é uma questão do capitalismo em si, do modelo capitalismo que a gente vive. Você vê as empresas cada vez mais entrando em setores que não tem nada a ver. A gente tem exemplo da Ambev, né, que é uma empresa que ela adora junk foods, né, qualquer coisa, né, junk foods ela está presente. Então, assim, a Petrobras, como você falou, ela tem essa crise, eu concordo plenamente com você quando você diz esquizofrênica, né, mas ela é capitalista. Não, com certeza. É por isso que eu acho que o interesse público muitas vezes é usado de forma indevida, ele deve se sobrepor a isso. Entendeu? Porque ela sim, ela está no mercado, ela é capitalista. Esse tanto ela é pessoa jurídica privada, ela segue a lei das SAs. Não, você não tem uma norma de administração pública para ela segue as mesmas regras
quase todas, né, salvo exceções previstas de forma constitucional, como concurso público e tal, as demonstrações financeiras, a questão da lei das SAs, vale para ela, entendeu, como valeria para qualquer outra SA. Com certeza. Né? Então, é isso aí. Só que, por vezes, isso se mistura, e é muito difícil, no caso concreto, você abordar, porque o interesse público, a questão interesse público aqui que eu tô discutindo, é que, por vezes, ele é mal utilizado, como se ele fosse função da SA em si, e, na verdade, não é da Petrobras. Eles teriam um interesse do governo. Aí concordo contigo que seria um interesse público secundário, e devendo ser o primário, mas restrito ao primário da companhia. Por isso que eu mencionei também que não seria um cheque em branco. Isso. Ele estaria restrito, né, exatamente ao que foi contemplado na lei autorizativa, que é, por exemplo, para a social. gente afinar um pouco e tentar, porque eu acho que o discurso da gente é o mesmo, ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo, poderia entender de uma forma rápida aqui, podendo incorrer em erro, né, de uma forma técnica, a questão que, por exemplo, a questão de subsidiar, né, que eu acho que o governo teria que subsidiar o preço da gasolina, vamos congelar o preço da gasolina, vamos manter nesse valor, não vamos subir. Né? Então, ali, ele seria um interesse secundário e não um interesse primário. Concordo. Né? O primário é outro, em princípio, sim. Então, você quer usar ela como política pública macro, de estabilidade econômica, então subsidie, porque o governo teria outras fontes, né? A União tem outras fontes de subsidiar. A questão também é qual, como eu disse, estabelecer critérios, qual seria exatamente a medida disso. Será que a mão não foi muito pesada, entendeu? Acho que passou-se de um momento, talvez a gente estava, esse é o argumento do governo, né, numa situação de crise econômica mundial, 2008, aquela crise dos Estados Unidos e tudo mais, e foi numa tentativa de não querer repassar todo um custo inflacionário para a sociedade. Isso seria legítimo, acho que eu nem adentrei muito nesse aspecto polêmico, tanto que eu sinalizei, botei lá uma caveirinha, né, que eu sei que a situação é polêmica, mas aí também a gente volta, retrocede um pouquinho e diz, isso também não seria interesse público? Acho que todo mundo se beneficiou de uma certa forma naquele período, a gente não sentiu no bolso. Sim, mas é isso que a gente quem sacrificou, aí eu digo, quem é que sacrificou? A própria Petrobras. Então você tem um... Porque é polêmico, eu concordo com você, com certeza. Um comentário só em relação à palestra do Pedro, já eu vou liberar para o pessoal, só contribuindo aqui um pouco. Eu acho que a questão do patrocínio também, Pedro, eu vejo aqui como se o patrocínio ele pudesse ser o interesse público residual, a questão do patrocínio. Você veria isso como uma questão de interesse público residual? Assim, na verdade, quando já que ele não é o objeto dela, o patrocínio não é a atividade fim da companhia. Isso. Então, muitas vezes, a justificativa, né, o que vai justificar essa coisa do patrocínio olha, para melhorar os meus negócios, eu uso isso como um instrumento, né, para atingir as outras finalidades, aumentar meu lucro. E ele mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Você acaba atingindo o interesse público do Estado mesmo, como um todo, quando você... essas questões que eu falei, de desenvolvimento regional, de ação afirmativa, que eu acho que não seria um meio por si só. Ela não poderia ir... olha, a ideia aqui é fazer um telecentro de internet no interior da Paraíba. Ela não pode ir lá levar os engenheiros dela, construir isso não faria sentido, mas ela, sob esse argumento do uso da melhoria da imagem, ela consegue fazer aquilo lá, colocar a sua imagem e melhorar junto àquele público. Eu nunca parei para analisar o interesse público sobre esse prisma que você apresentou hoje, né? Então, aqui fica mais assim, questões para pesquisa mesmo, né? Da função social que o Vinícius colocou aqui, de função social, responsabilidade social, uma questão diferente, eu acho que isso entraria mais, não na função social dela, que eu acho que está limitado ao objeto social mesmo, a função social. Eu entendo isso que seria uma responsabilidade social, tanto da Petrobras como de qualquer outra companhia. Né? E, nesse sentido, uma função social, uma responsabilidade social, o que seria interno e o que seria externo. Quando ela faz a propaganda, é o patrocínio que busca a visibilidade para ir em busca de um lucro.
Então, isso seria um interesse público eminente dela, porque ela busca a lucratividade, ela é capitalista, né? E o patrocínio que busca é realmente incentivar a cultura sem visar o lucro. Eu peguei aquele exemplo que você passou das escolas de samba. Então, você vê ali aquilo que você busca um retorno e aquilo que você faz numa responsabilidade social de qualquer outra empresa que atua hoje no mercado, de você participar também disso, independentemente dela ser uma estatal ou não. Tá? Apenas... gostaria muito de voltar a conversar com você. Só para encerrar, a diferença dessa questão tem um núcleo comum, então, assim, né? Nessa ideia de responsabilidade social que é praticamente idêntico ao da empresa 100% privada. Sim, com essa sim. diferença que a empresa privada ela opta com um grau de liberdade muito maior, né? Olha, eu quero associar minha marca assim, aqui. A Petrobras também tem esse querer, só que ele é muito mais cheio Porque ele tem a limitação de regras da administração pública. E também dessas diretrizes, desses sistemas que eu citei. Eu citei só o da cultura, mas tem do Ministério do Desenvolvimento Social, que é meio que mandatório para essas ações nas estatais, né? Não, mas eu achei assim, estou encantada. Obrigada. Vou liberar agora, gente. Eu levarei o microfone até lá atrás, mas vou a passos bem de tartaruga, porque ainda aproveito para fazer mais um comentário. Se você vem aqui, não deixa eu fazer meu comentário. Senta lá atrás que eu vou andando devagarinho. Gente, rapidinho. Ontem eu até mencionei isso, só mais uma posição. Eu acredito que nós não devemos confundir a ideia do modelo com patologias e mau uso do modelo. Então, por exemplo, quando a gente fala que interesse público, eu gosto de trabalhar a ideia romana, não é? Que o interesse público é o interesse da coletividade. Interesse de governo, na minha opinião, é patologia utilizar a sociedade de economia mista para interesses de governo, não é? Como nós temos presenciado também uma série de outras patologias que muitas vezes fazem com que as pessoas passem a não acreditar no modelo, não é? Eu mencionei isso ontem. Acredito que nós temos desconstruído os modelos em função da má utilização, não é? Que é patologia. Então, voltando uma conclusão final, na minha opinião, o interesse público deve ser entendido como interesse da coletividade e não, eventualmente, a utilização de uma sociedade, como colocou a Cláudia, de capital misto para o interesse do governo. Bom, meu nome é Silvana, estou no 7º período. E a minha pergunta é em relação à apresentação da Cláudia, quando você trouxe aquele estudo de caso, era da Eletrobras, se não me engano, julgamento na CVM, e se nesse julgado, ou eventualmente algum outro julgado da CVM que você tem se deparado na sua pesquisa, você viu justamente recuperando esse ponto da dificuldade de estabelecerem critérios sobre como caracterizar algo como sendo de interesse público? Até por isso mesmo, muitos autores preferem utilizar no plural, né? Interesses públicos, justamente para enfatizar essa dificuldade que você tem de caracterizar algo como de fato sendo ou não e diferenciar como sendo primário e secundário, o que tem uma implicação muito grande, por exemplo, para esse caso que você trouxe. Você viu se houve algum critério estabelecido pelos julgadores da CVM, ou se, justamente por conta dessa natureza de conceito jurídico indeterminado, se ficou nesse plano completamente vago que você daria margem, em tese, para um posicionamento ou outro? Oi. Muito interessante sua pergunta. Eu vou te dizer, não tem nenhum critério. Eu acredito que esse critério ele vai ser mais bem definido exatamente porque eu acabei de falar agora, a governança. Isso tem que ficar claro na relação do acionista controlador, né, que é ele que vai dar o norte disso aí, ele deixar claro quais são as intenções dele com aquela sociedade, isso fica claro para os acionistas, né, os investidores minoritários, trabalhando com critérios objetivos, talvez num plano de negócio da companhia, onde fique claro de onde vem recurso, para onde vai, como vai ser empregado, o retorno financeiro daquilo ali, como aquilo vai ser custeado. Então, assim, eu acho que isso vai em uma questão muito interna das estatais, né? Essa relação de transparência, essa boa relação entre o controlador e os acionistas minoritários. Eu não vejo a CVM
estabelecendo critérios objetivos com relação a isso. Não me lembro de ter visto. Inclusive, esse julgado, para mim, é uma surpresa, porque, até onde eu sei, a CVM até pouco tempo não reconhecia nem isso, o interesse público. Esse foi o caso, eu não consegui lembrar, que foi no judiciário? Não sei. A decisão foi mal, que daí o judiciário teve que chancelar. Foi uma única decisão da CVM nessas questões que foi para o judiciário. Se foi, eu desconheço. Eu poderia ter judiciário, eu não encontrei nada assim que fosse, né, nesse sentido. Esse de 2008 não tem. Operações, acho que nós comentamos isso lá no IBMEC. Eu até levei para eles essa noção de que a governança é um assunto que chega no direito muito tardiamente. Nós falamos isso. Eu não sei se vocês estão de acordo, mas essa é a minha visão, que eu vejo assim. A solução para as regras do jogo ficar clara, de uma forma mais justa para a relação entre esses acionistas, o controlador, não evitar esses abusos, né, não ser interpretado como abuso, e o minoritário que está lá investindo a sua poupança e tudo mais.